abrir o NetBeans aqui. Vamos lá, clicando aqui para abrir o NetBeans, vamos lá. Vamos verificar aqui que os serviços estão rodando. O banco de dados está aqui, bonitinho. O nosso banco de dados que nós criamos na aula anterior, deixa eu abri-lo aqui, tá? Eu cliquei 2 vezes sobre o driver JDBC, vou digitar aqui a senha para ele. Vou clicar em lembrar a senha para não precisar ficar lembrando toda hora. Então está aqui nosso banco de dados, o banco chamado estudo, nossa única tabela chamada alunos. Está aqui a tabela que nós criamos no banco de dados estudo. Vamos lá então, arquivo, novo projeto, Java Web, aplicação web. Eu vou chamar isso aqui de aula BD, de banco de dados. Aqui a localização, vou mantê-la aqui. Servidor Apache Tomcat, poderia usar o Glassfish também. Lembro que o tipo de acesso do Glassfish para o banco de dados MySQL é diferente do Tomcat. O Tomcat nós usamos aquele driver JDBC que nós jogamos dentro da pasta lib dele. E esse driver faz com que todas as aplicações que rodam no Tomcat tenham acesso ao banco de dados MySQL. Eu quero chamar a atenção para a versão do Java EE que nós iremos utilizar. Se eu utilizar a versão 7, a versão 7.6 tem algumas diferenças, nada muito complicado para a gente durante o nosso trabalho. Só que na versão 6, se eu escolher a versão 6, o arquivo index que será criado será o index.jsp. Já a versão 7, o index é o index.html, e isso é uma diferença pequena. Existem algumas outras diferenças que não interferem tanto assim no nosso trabalho. Sempre a versão 7 é melhor porque ela já tem contextos de dependência ativados e trabalhando dentro dela, tá certo? O contexto, aula BD, aula banco de dados, próximo. Não vou usar nenhum framework. Finalizando aqui, já tenho aqui o meu projeto devidamente criado. Aliás, ele está criando aqui agora. Pronto, me criou aqui um index.html. Bom, e como é que a minha aplicação vai funcionar? Eu vou ter aqui um arquivo chamado index.html, que por sua vez vai chamar o arquivo lista.jsp. Esse arquivo lista.jsp vai listar para mim, vai mostrar na tela todos os registros da minha tabela chamada alunos, que nós criamos anteriormente. Só que para fazer isso, inicialmente, antes dele listar os alunos, os registros que estão na tabela, ele vai acessar um arquivo chamado conecta.jsp, que é o arquivo que vai conectar ao banco de dados MySQL. Então esse arquivo conecta ao banco de dados MySQL, tendo o arquivo lista.jsp devidamente conectado no banco de dados, ele vai listar para mim os registros da minha tabela. Se eu quisesse criar qualquer outro arquivo, ele inicialmente conectaria primeiro no conecta.jsp. Por exemplo, se eu quisesse criar um arquivo chamado excluir.jsp, antes de fazer a exclusão, ele iria se conectar primeiro. O que esse arquivo conecta.jsp faz, eu posso colocar em cada arquivo. Só que o mais interessante é que nós criemos um único arquivo de conexão, e esse arquivo disponibiliza a conexão para os demais arquivos que vão manipular os dados dentro da minha base de dados, tá? Mais para frente nós iremos trabalhar com classes que irão fazer a conexão, e cada arquivo JSP que fará a inserção, exclusão ou apenas a lista de arquivos de dados do meu banco de dados vai usar essa classe para fazer a conexão com o banco de dados, certo? Essa é a estrutura que nós iremos utilizar. Para tal, vamos começar então. Aqui eu já tenho o meu index.html, mas vamos fazer o seguinte. Vamos criar logo o arquivo de conexão. Então, aula BD, aula banco de dados, páginas web, botão direito novo, opção JSP. Eu vou criar um arquivo chamado conecta, minúsculo, conecta.jsp, finalizar. Está aí o meu arquivo conecta.jsp. Esse arquivo será o responsável pela conexão com o meu banco de dados. Com as opções que tem aqui já na minha diretiva aqui, eu vou informar que a linguagem eu vou usar é Java. Então vamos lá. Language igual a Java.
E vou fazer isso aqui também, ó. Import igual java.sql.asterisco. O que eu estou fazendo aqui? Nessa diretiva de page aqui, além do tipo de conteúdo que eu tenho aqui e da codificação da página, que é o TF8, eu estou informando para ele que o meu arquivo com a linguagem que eu vou usar é Java, e vou importar tudo que se refere à classe SQL do Java. E fazendo isso, eu vou poder usar os comandos SQL nativos do Java, que são objetos implícitos do Java. Vou poder usar esses comandos dentro aqui da minha página e dentro de tudo aquilo que for importado para essa página, que é a página de conexão.jsp, a página que se conecta ao banco de dados. Agora aqui eu vou colocar os comandos para conexão ao banco, tá? Então vamos lá. Deixa eu abrir e fechar aqui. Abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar. Deixa eu colar logo aqui, porque eu já tenho os comandos, obviamente, escritos, assim eu posso ganhar tempo. O que eu estou fazendo aqui, então? A primeira linha, eu estou criando uma instância do meu driver JDBC. É aquele driver que nós colocamos na pasta lib do Tomcat. Eu estou criando essa instância, eu estou falando para o meu projeto, ó, eu quero me conectar ao driver JDBC. Em seguida, eu crio um objeto da classe Connection, o objeto chamado con aqui, tá? É o objeto da classe Connection. E aí, por meio da chamada getConnection, eu faço a conexão propriamente dita. Essa chamada getConnection recebe 3 atributos. O local do meu banco de dados, tá? A partir do driver JDBC do MySQL que está instanciado aqui em cima, ele está nessa máquina, poderia estar em qualquer máquina da rede, informa a porta que ele está e o nome do meu banco de dados. Depois vem o nome do usuário e depois a senha. Esse nome de usuário e senha é o nome de usuário e senha do servidor banco de dados. Lembrem que nós criamos esse usuário e senha, usuário chamado aplicação, e aqui eu estou colocando a senha para ele. E lembrem que eu falei que era interessante nós criarmos usuários para a aplicação que irão acessar o banco. Se eu não tivesse criado o usuário lá, eu teria que colocar aqui o usuário root e a senha do root, ou seja, a senha do root estaria aí, uma quebra de segurança, estaria aberta dentro da minha aplicação. E por fim, criamos o objeto de nome STM, objeto do tipo statement. Esse nome STM é um nome muito comum, a gente usa ele para identificar que ele é um objeto de conexão ao nosso banco de dados. Ele vai fazer a comunicação com o banco e a partir dele, dos comandos que estão instanciados nesse objeto, nós iremos conectar, conversar com o nosso banco de dados. Está aí feita então a nossa classe conecta.jsp. Eu sempre vou chamá-la para conectar ao meu banco de dados, tá certo? Agora eu vou criar um arquivo chamado novo JSP chamado lista. O que esse arquivo vai fazer? Ele vai executar um comando em SQL que vai listar todos os registros da minha tabela. Eu não vou usar aqui nenhuma tag HTML, nada disso. Eu vou fazer uma coisa bem simples. Inicialmente, eu vou aqui incluir a minha página Conecta, né? Está aqui. Include file conecta.jsp, que é a página que eu criei agora há pouco. Então, sempre que essa página lista.jsp, esse arquivo for chamado, ele vai conectar ao banco de dados. E depois eu vou colocar aqui os comandos para fazer essa lista, para ele poder listar para mim os registros da minha tabela. Para tal, eu crio um objeto chamado rs, que é do tipo resultSet, tá? Objetos do tipo resultSet são responsáveis em executar, após tendo executado um comando SQL dentro do meu banco de dados, ele recebe o resultado dessa execução, vai armazenar essa execução e eu posso fazer um laço dentro dele para poder exibir ali os registros que retornaram da minha consulta, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai receber a execução. Está aqui o objeto STM que eu criei aqui no meu arquivo Conecta. Está aqui ele aqui, STM. Eu vou chamar aqui o comando execute query.
É um comando dessa classe, desse tipo de objeto, statement, tá? E qual que é esse comando SQL? Select asterisco from alunos. Então, esse comando execute query, ele recebe como parâmetro um comando em linguagem SQL que vai ser executado dentro aqui do banco que eu conectei. Qual o banco? Estudo, tá? E qual que é esse comando? Select asterisco from alunos. Se eu olhar aqui em serviços e vir no banco de dados MySQL, está aqui o meu banco estudo, a tabela alunos, e aí eu estou querendo exibir todos os registros da tabela aluno, tá? Feito isso, eu armazenei esses dados no result set, no objeto RS. E aí eu faço um laço dentro dele. O iors.next, ou seja, enquanto ele tiver um registro próximo, eu dou um out.println, rs.getString, ou seja, eu vou retirar ali um string que é o campo aluno, tá? E aí eu quebro a linha aqui. Se eu tivesse mais, eu posso colocar aqui outras colunas também da minha tabela que vai ser executado. Bom, vamos lá. Vamos apertar aqui F6 para ele executar o nosso projeto. F6. Ele começa a compilar, transformar em bytecode, aquela coisa toda. E aqui no arquivo index.html, eu coloco uma referência ao meu arquivo lista.jsp. Ele vai abrir o index.html, vai me deixar esse hyperlink aqui. Quando eu clicar no link lista registros, ele vai chamar o lista.jsp, que por sua vez vai chamar o conecta.jsp, que por sua vez vai se conectar ao banco de dados, vai retornar a conexão nessa variável chamada stm, nesse objeto chamado stm. Feita a conexão concluída com sucesso, aí eu vou me conectar ao banco de dados, vou executar aqui uma query, uma consulta dentro do banco de dados. Essa consulta vai ser retornada nesse objeto tipo resultSet e faço aqui um laço para exibir os registros. Vamos lá executar isso então para ver como é que vai ficar dentro do browser, dentro do navegador. Vamos lá executar. Ele deu um erro aqui e é até interessante eu mostrar esse erro para vocês. Lista registros, está aqui o hyperlink, e aí ele me retorna um erro, o Tomcat me reporta um erro do tipo 500, tá? Porque ele não conseguiu achar o arquivo conecta.jsp. Olhando aqui o que eu fiz, o nome do arquivo não é conecta.jsp, então eu posso clicar aqui em cima do arquivo na minha aba de projeto, botão F2 e posso renomear o arquivo sem maior problema. E agora vamos executar. Tá aí o index me mostra um hyperlink, lista registros, e ele listou o registro. Só tinha um Gilson Borges. Vamos incluir mais um registro aqui de forma manual mesmo, tá? Botão direito, exibir dados. E aqui na lista de dados, botão direito, inserir registro. Eu vou colocar um outro registro aqui qualquer. 02, editar dados, aluno 2, ok. Não dá ok aqui, tá bom. Vamos executar de novo a nossa aplicação. Lista registros, agora já aparecem os dois registros, tá certo? Vamos criar aqui um outro arquivo para apagar registros. Vou chamar de deleta. Vamos finalizar aqui. Pronto, finalizei. E nós podemos inserir outros, como por exemplo um deleta.jsp, um alterar.jsp e assim por diante. Certo? Bom, com isso eu encerro essa videoaula e até a próxima.